Bom, é, continuando sobre os medidores de nível, nós temos o displacer, ou um medidor de deslocador, ou medidor por empuxo. Tem essas atribuições. E para começar, ele vai entrar na medição de nível indireta, onde a medição de nível indireta não irá só utilizar produto que está sendo medido, aferido, é, ela vai utilizar como adição entre outros tipos de grandeza, que nem a capacitância, pressão, o próprio empuxo que é do deslocador, radiação. Então, esse deslocador, esse displacer, ele entra nessa medição de nível indireta. E a medição de nível indireta, você tem outros tipos de grandeza para poder se trabalhar junto. Indo para a parte agora do princípio de funcionamento, ele o próprio nome já diz, esse deslocador por empuxo, ou seja, no corpo dele, a partir do momento que ele estiver flutuando, se estiver igual ao empuxo e à pressão, esse corpo vai conseguir flutuar. A partir do momento que ele começa a afundar e descer, descer, afundar, a pressão vai ser maior que o empuxo. E a partir do momento que ele está lá embaixo, ele começa a subir, 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 o empuxo está sendo maior que a pressão. É como se fosse um funcionamento de um submarino. A partir do momento que ele vai emergir e emergir, emergir, isso. Então, se for comparar, é o trabalho de um submarino. Passando agora para os princípios de aplicação, ele é utilizado como sensor de transmissão de nível e ele tem essa forma de cilindro. A maioria dos medidores de deslocador tem essa forma de cilindro. Ele pode ser fabricado em materiais como aço inox, Monel, Teflon sólido, entre outros. E a escolha desse material só vai depender da temperatura e do poder corrosivo do fluido. Ou seja, você tem de muitas especificações de material, só que tudo vai depender de que tipo de fluido você está utilizando e a temperatura que vai estar dentro do tanque, do reservatório. E às vezes, quando é necessário, dentro do interior do cilindro é depositado contrapesos granulados e eles têm o intuito de normalizar o peso do deslocador. Ele vai trabalhar diretamente no interior de um equipamento ou também pode ser introduzido dentro de uma câmara, onde dependendo das características dinâmicas do processo, as propriedades físicas do líquido e também a manutenção desejada, é mais fácil você trabalhar trabalhar com esse deslocador dentro de uma câmara, direto dentro do reservatório do tanque. E a parte da função dele, vocês podem ver que ele está no desenho da esquerda, ele está inclinado, que é o seguinte: a partir do momento que você conseguiu nivelar ele, você pegou lá o fluido, nivelou junto com o deslocador, ele está naquela faixa. Dependendo se o nível do fluido aumenta ou diminui, a proporção dessa angulação que ele vai fazer é proporcional ao percentual tanto da parte fora da superfície do líquido, ou seja, a parte de fora do instrumento que não está dentro do líquido, seja ela aumentando ou diminuindo, e também a parte de dentro do deslocador que está dentro do líquido, seja ele aumentando ou diminuindo, vai ser tudo proporcional a esse deslocamento, a essa angulação que o deslocador está fazendo. Então você consegue controlar pela angulação dele o nível do reservatório também. Agora seguindo para a parte das vantagens e desvantagens. As vantagens do deslocador é a simplicidade dele, ele não é um instrumento complexo de se utilizar.
Claro, a confecção dele, a tecnologia em si pode ser complexa, mas ele é um instrumento simples de se trabalhar, não é difícil. Ele é muito confiável, pois a estrutura dele consegue fazer com que a angulação trabalhe sempre proporcional às leis da teoria do empuxo, digamos, né? Então você consegue ter uma confiabilidade muito grande nesse instrumento. E a outra vantagem dele é que ele pode ser trabalhado com diferentes produtos, com diferentes fluidos, diferentes líquidos. Então você consegue trabalhar com água, com óleo e assim vai, depende do que você está trabalhando, claro. Você vai ter que especificar o tipo de deslocador, mas ele tem essa vantagem de poder trabalhar com diferentes tipos de produtos. Chegando agora nas desvantagens. Ele é passivo de manutenção, ou seja, ele requer manutenção. Não tem como você trabalhar com deslocador sem fazer a manutenção, seja regular, quer dizer, seja preventiva, preditiva ou até mesmo, né, corretiva. Então você vai precisar fazer a manutenção dele. Um dos principais fatores disso é a outra desvantagem dele, que é o próprio contato com o produto. Tendo contato com o produto, você tem a parte corrosiva, você tem a parte que vai desbalancear esse produto, porque dependendo do dinamismo do processo, você acaba vibrando muito o equipamento, fazendo movimentos muito acíclicos com ele. Então, tendo esse contato com o produto, ele chega a ser uma das principais desvantagens. E para terminar, como exemplos comerciais foi difícil de achar exemplos para o medidor de nível que nós conseguíssemos achar preços, porque muitos sites exigem o orçamento em si, eles não demonstram o preço. É, digamos, um jogo de marketing. Mas eu consegui encontrar em alguns, por exemplo, esse da Banggood, e é até que barato, mas depende da quantidade que você vai requerer também. Eu achei no Mercado Livre, é dos lugares assim mais fáceis de se procurar também. Aqui já está um pouco mais caro. Aí, é como eu disse, grande parte dos sites eles não demonstram o valor, eles requerem o orçamento. Esse é um dos exemplos que é a Conal. Só que esse site foi o site que eu achei que ele é o mais completo para especificação de produto, utilização de produto, de equipamento no caso. Então eles especificam muito, por exemplo, o tipo que a parte da se é flangeado ou roscado, até que temperatura ele pode suportar. Por exemplo, nesse caso ali tem até três níveis de alarme, ou seja, são três níveis que você pode trabalhar ou programar para o fluido chegou naquele ponto, faz tal coisa. E tem outro aqui também que era diferente do outro. Então esse site ele consegue trazer muita informação para você, só que o preço em si você tem que fazer o orçamento. Então vai depender muito do site. Agora, acho que só para concluir, o deslocador ele pode ser muito bem utilizado. É um sistema não tem a sua complexibilidade de mexer se utilizar um instrumento e ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito bom para poder se utilizar dentro de tanques, reservatórios. E acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.